sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio do Fala aí Publicitário, só que hoje é uma edição especial, porque os alunos do design gráfico estão dominando a cena, não é, Guilherme? É isso mesmo, Letícia, porque onde tem publicitário tem design, e hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre design editorial com ele que já atua em várias áreas da comunicação, já foi editor, já foi fotógrafo. Vou pedir então para vocês uma salva de palmas para ele, Cristiano Parra. Boa! Cris, eu queria muito novamente agradecer que você aceitou o nosso convite e a gente quer que você comece falando um pouco mais sobre você, sobre faculdades, como você começou na área da comunicação, para o pessoal que está te assistindo e ainda não te conhece. Eu que agradeço o convite. E eu entrei na comunicação quase que por acaso. A minha primeira área de atuação foi informática. Trabalhei tanto com hardware quanto programação. E em um determinado momento eu comecei a programar sites. E aí eu via que as coisas elas ficavam muito assim feias. Né? Os sites antigamente, lá pelos anos 90, não tinha assim uma grande... A característica principal não era o design. A beleza, né? Era mais informar. E aí eu vi que existia uma oportunidade de fazer algo melhor, fazer algo mais bonito, né, por assim dizer. Até então eu não sabia exatamente o que fazer, eu só fazia algo que eu achava que ficaria interessante, que ficaria legal. E daí eu comecei a fazer uma faculdade de ciências da computação. Passei 1 ano e meio fazendo isso e desisti da faculdade. No que eu desisti no meio do caminho, né? Então foi na metade do ano, abriu o curso de publicidade na metade do ano, aqui na Unimar. Então eu já emendei uma faculdade na outra. Você entrou no primeiro ano de publicidade aqui na Unimar? Foi no primeiro ano. Não na primeira turma. Não. Abriu turma de meio de ano. Sim. Que não é uma coisa comum hoje em dia. Então, o curso começou em agosto. Sim, entendi. Então, eu saí de uma faculdade e já emendei com a outra. E aí, eu percebi que, na verdade, era o que eu gostava de fazer. Era o que eu estava procurando. Né? Era o que eu realmente consegui me identificar. E que, por mais assim, o pessoal da informática, ele tem um posicionamento, ou talvez a cultura, é mais racional, né? A gente, o pessoal da tecnologia é 0 e 1. E o pessoal da comunicação já é mais eloquente, né? Sim. Né? É mais bagunça. E eu ficava no meio termo. Então, migrar para a comunicação foi algo bastante natural para mim. Você comentou então que você começou fazendo a criação de sites, mas isso você agia somente como um hobby, como por exemplo alguém que desenha, ou não? Você já se vendia essa tua profissão? Você já atuava no mercado? Já atuava. Eu fazia software em Clipper, né? Software para estoque de farmácia, esse tipo de coisa. E os sites, eles apareceram porque o pessoal que já era cliente desses softwares em Clipper, software em Clipper é software muito básico, a tela dele não tem nada demais, só tem praticamente texto, né? E aí esse pessoal começou a me procurar, porque ali nos anos 2000 e alguma coisinha, tinha bastante essa ideia de que você precisa ter um site. Sim. Então, para mim, hoje, foi né? algo natural. Só que hoje é hoje. com mais força, né? Por conta da tecnologia. Eu discordo um pouco desse negócio de você precisa ter. Acho que a gente tem que criar um planejamento, uma estratégia, e aí, se na estratégia a gente entender que é necessário, faz. Se houver a necessidade. Senão... Sim. E, na verdade, eu queria te perguntar, porque eu fiz desenvolvimento de sistemas por 3 anos. Legal. E foi fazendo desenvolvimento de sistemas que eu vi que eu gostava de deixar o site bonito, mas eu não gostava de fazer ele funcionar. Então você me entende. Eu não gostava de fazer ele funcionar. Então, eu percebi que foi quando eu conheci o termo XY, e aí eu percebi que eu poderia trabalhar com isso, mas... eu percebi que o que me cativava mesmo era fazer toda aquela estratégia, toda essa parte da arte. Então,
estando nos dois meios, tanto da computação, do desenvolvimento de sistemas, que você mesmo falou que é mais racional, e publicidade, que eu considero mais coração, como que você organiza, hoje em dia, quando você está fazendo um projeto? Porque você saiu de um meio de computação, né? Que, como você falou, é mais racional. Você é mais do tipo que planeja as coisas? Porque eu sempre convivi com pessoas dessa área que planejavam muitas coisas. Ou quando você precisa fazer uma criação, você vai deixando rolar? Qual que é seu ritual na hora de criar as coisas? Eu sempre falo aqui no curso que você vai ter 2 tipos de designers. Você vai ter aquele cara que é técnico e você vai ter aquele cara que ele é ele dá um pouco mais de espaço para a imaginação. Só que se a gente pensar em design, o próprio significado da palavra, a ideia é que a gente tenha um projeto. Então, tem que ter começo, meio e fim. Sim. Eu não acho prático a gente deixar a imaginação fluir, porque vai levar tempo, né? Às vezes você vai fazer algo que você não gosta. Então, é necessário que a gente tenha um método de criação. E aí, com esse método de criação, o que eu sempre faço? Primeiro eu estudo o problema, vejo quem é o público-alvo, quais são as referências desse público-alvo, e aí eu monto um projeto. Tá? Esse projeto ele vai ter qual vai ser a tipografia adequada, qual vai ser a relação das cores adequadas, e assim por diante. Com isso posto, eu já não preciso mais pensar assim, que cor que eu uso. Não, eu vou usar uma relação de cores que tem a ver com o público. Sim, tá? E aí eu já certeza. resolvo. Aí sobra um espaço de tempo para que eu possa fazer alguma coisa que aí a gente vai considerar criativo. Tá? Mas todo o primeiro estágio do projeto, ele todo é metódico. É mais estratégico, né? Estratégico. Tem a questão da estratégia. Porque antes de qualquer coisa ele precisa funcionar. Sim. Depois a gente vai deixando ele com um aspecto mais criativo, mas essa criatividade, ela é assim, algo muito subjetivo, né? Porque às vezes eu gosto de alguma coisa que não vai agradar a maioria das pessoas. Sim. Faz muito sentido. Isso é muito interessante e eu queria estar te questionando também uma coisa, porque foi algo que é algo que foi trazido bastante, principalmente na digital, que não sei se você perdeu, mas a conversa sobre vender o próprio peixe, você ser um bom vendedor para atuar na área como designer. O seu começo, ele foi assim também? Ou existem outras formas que senão a prospecção de vários clientes, principalmente como um designer, como publicitário no começo? Tem outras formas de você conseguir atuar na área sem ser pela prospecção? Eu gosto muito desse assunto de prospecção. Pode falar, Cris, eu quero muito ouvir disso. Eu sou um péssimo vendedor, tá? Já começo por aí. Você se considera um péssimo vendedor? Sou um péssimo vendedor. Eu gostaria de ser Mas mais por quê? cara de pau ou... porque o que acontece? Eu acho que as coisas, elas têm um padrão de qualidade. Sim. E desse padrão em diante que é o aceitável, tá? Então, muitas vezes, existe um projeto a ser realizado e se eu vejo que o cara está me pedindo, eu não vou fazer algo que seja do agrado dele, ou que vai funcionar, ou simplesmente ele fala, não, faz só uma artezinha aí, e eu sei que vou fazer e não vai funcionar para nada, eu não faço. Tá? Eu prefiro não fazer. Sim. Porque você acaba se preservando, você vai criar aquilo. Porque antes, a gente precisa entender que para você vender alguma coisa, qualquer coisa que seja, você tem que acreditar, né? Que aquilo é bom para alguém, para você poder vender. Então, projetos assim que eu não acredito muito, eu já não. Você deixa para outra pessoa. Que isso Entendi. demanda também uma certa segurança, uma certa Sim, confiança no sim. próprio trabalho, porque principalmente ali, seja artista, seja designer, seja publicitário, no começo, existe esse sentimento de que você precisa aceitar qualquer tipo de cliente, então. precisa fazer as coisas. No que tange à prospecção, se você aceita qualquer coisa,
você é taxado depois de um cara que é mediano, tá? Então, imagina a seguinte situação. Eu sou iniciante e aí vem uma empresa e fala para mim, a gente tem um projeto assim, assim, assado, a gente gostaria que você participasse, mas não tem cachê, não tem remuneração, não tem nada. Mas a gente vai dar visibilidade pro seu trabalho. Beleza. Esse é um ponto que você deve considerar. Por quê? Se ninguém te conhece, tá? A divulgação do seu trabalho já é algo pelo qual vale a pena você trabalhar. Só que, se o cara que está te oferecendo isso, ele não tem exatamente uma grande visibilidade, ou ele não é conhecido por dar oportunidade para outras pessoas da mesma área, então vale a pena. Se é uma agência de publicidade fazendo uma campanha de caça-talentos e você não vai receber nada por isso, mas vai ter que ir lá participar, montar alguma coisa para apresentar para eles. É uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho para outras pessoas do mesmo ramo. Agora, se você faz um panfleto, por exemplo, para o cara que vende tênis, ninguém vai saber que foi você que fez aquele panfleto. Entendi. Ou seja, sobre aquelas decisões estratégicas que nem sempre vão dar aquele retorno financeiro, Sim, mas sim. que vão estar te influenciando, vão estar ali Precisa. alavancando Sim. sua carreira. O retorno, né? Inclusive, a gente fala retorno sobre investimento. Esse retorno sobre investimento, quando a gente fala de dinheiro, é fácil mensurar. Mas quando a gente fala de marca, todo mundo é uma marca. Sim. Né? Então fica uma coisa mais subjetiva. A ideia é, se for um investimento para a sua marca, independente se o retorno vai ser em dinheiro ou se vai ser em posicionamento, Faça. vale a pena. Vale a Faça. pena. Fazer. Mas aí você tem que ponderar o quanto que isso vai alavancar a minha carreira. Né? Se isso de fato é uma oportunidade, ou eu só estou fazendo um trabalho e ele vai morrer, né? Você faz o trabalho e dali em diante acabou. Não acontece nada. Aí, na verdade, eu tenho duas perguntas, tô vendo por qual eu começo, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo a gente e passa por essa parte da arte já teve a questão do bloqueio criativo. Sim. Sim. E a minha pergunta é que você estava falando sobre quando a gente acha que a gente não vai conseguir o que aquele cliente quer, a gente passa para outra pessoa. Mas e quando a gente sabe que a gente consegue, mas não sai nada na hora de colocar em prática? Como que você já lidou com isso? E até um exemplo de como que você já lidou com isso e conseguiu fazer dar certo. A ideia é mais ou menos assim, ó, quando você não acredita, na verdade, que o que o cara tá te passando, tá? Aí você passa para outra pessoa. Aham. Ah, Né? entendi. Não que não seja capaz de fazer, ou que não, é uma coisa muito grande. Esses desafios, coisas grandes, é a coisa mais legal que tem para fazer. Você vai perder o sono no começo, só que isso vai te calejando. Vai chegar uma determinada hora que, eu preciso fazer alguma coisa para o presidente da República. Faz. Né? É como se você estivesse fazendo para algum amigo seu, sem o menor problema. Agora, a questão do bloqueio criativo, existem exercícios para que a gente consiga romper com essas barreiras. Um dos exercícios, ele constitui na seguinte criação, né? na criação de um projeto gráfico. Qual é o problema maior na hora de criar que vai bloquear a gente? Tem muitas coisas a serem ponderadas. Você tem muitos elementos que você precisa pensar a respeito para depois você juntar ele no layout. Sim, Então, se verdade. você monta um projeto gráfico, vamos lá, eu tenho um determinado público-alvo, aí eu tenho um público-alvo de uma determinada classe social, faixa etária, etc. Eu faço pesquisa sobre ele e eu consigo identificar que tipo de relação cromática esse público gosta. O que é a relação cromática? Não importa, de fato, se você está utilizando o vermelho, o azul. O que importa é a relação entre as cores que você está usando. Então, a questão de, se você fizer uma boa pesquisa, dificilmente você vai ter um bloqueio. Exato. Mas pode, ainda a gente está na parte técnica. Então, fez a pesquisa. Aí eu coloco, a relação cromática vai ser tal. O estilo tipográfico vai ser tal. As formas geométricas predominantes, os alinhamentos, os grids, né? Todas as questões do design, eu já vou colocar ali e vou estipular.
Ou seja, eu estou limitando a minha criação. Agora, eu só tenho que pensar naqueles elementos que eu coloquei ali, porque eles têm a ver com o público-alvo, com a comunicação que eu quero fazer, ou com o produto que eu estou vendendo, coisa do tipo. Ainda assim, pode ser que você caia na armadilha de fazer sempre a mesma coisa. Ah, sim. Quando você é muito técnico, tá? É o meu caso. Eu sou muito técnico até pelo fato de que eu venho lá da tecnologia primeiro. Aham. Então eu pego, monto o projeto, faço tal, e começo a desenvolver o layout. A hora que eu vejo, eu falo, "Meu, eu já fiz isso. Por mais que eu tenha feito para outro, para outro produto, para outro público, para qualquer coisa que seja, ou eu fiz alguma coisa 10 anos atrás, eu vejo aquilo e falo, meu, eu estou me repetindo. Uhum. Aí começa o bloqueio. Mas você resolveu o problema da comunicação. A comunicação tá, beleza. Sim. Aquilo ali resolve. Só que para você, você vai olhar aqui e falar, pô, eu posso mais. Eu não Preciso quero. mudar. Eu Nesse preciso momento mudar. eu preciso fazer diferente. Eu quero uma coisa melhor porque eu já fiz isso. E aí, como a gente tem que sair do conforto de sempre fazer a mesma coisa, aí às vezes que vem o bloqueio criativo. Será que tá ficando bom? Aí tem o exercício, que é o seguinte: você começa a fazer as coisas. A parte técnica está resolvida. Então, Sim. você já vai ficar mais aliviado. Porque, na pior das hipóteses, o seu layout funciona. Uhum. Tá? Sim. Ele não é o mais criativo do universo, mas ele está lá, ele vai cumprir o papel dele. Se você precisa informar alguma coisa e eu escrever num pedaço de papel e te informar, resolveu o problema. Uhum. Tá? Então, o problema está resolvido. Aí você fica mais tranquilo, já é o primeiro passo. Se ainda lá você está descontente e não consegue desenvolver mais nada a partir de um determinado momento, para de fazer o que você está fazendo e vá fazer serviços, trabalhos manuais. Já ouvi falar sobre isso também. Não pensa, Uhum. tá? Então assim, eu não consigo fazer, estou com bloqueio criativo, vou ficar aqui nas redes sociais. Não, Piora. não funciona porque o seu cérebro vai pegar o foco e vai colocar nas redes sociais. Ou vou assistir TV. Não, porque o cérebro vai focar no que está passando na TV. Então você vai ter que pegar, sei lá, pegar a vassoura, vai varrer a casa. Uhum. Porque nesse período que você está varrendo a casa, você não precisa pensar em nada. Porque é um serviço Sim. mecânico, é Aham. automático. E aí o seu cérebro, ele continua pensando no problema para você. Uhum. Tá? Ele vai continuar pensando Mas naquilo que você tem que resolver. a parte consciente meio que descansa, né? Mas Isso. aquela outra parte ainda tá pensando, A tá? inconsciente tá está lá procurando. trabalhando. E uma hora, do nada, você vai ter a ideia. Caramba. Isso daí vocês podem estudar melhor de um livro de um sociólogo italiano, Domenico Di Masi. É um livro sobre ócio criativo. Uhum. Ficar sem fazer nada é muito importante para a criatividade. Mas é ficar sem fazer nada mesmo. Não é olhando no celular, é ficar de bobeira. Você senta na sarjeta e fica olhando para o céu. Resetar. Tá? Mas aí Vou você falar pra minha trouxe. chefe que semana que vem eu já não vou. Ó, Porque por tem que gentileza. ficar sem Eu tenho fazer que nada. ficar sem fazer nada, porque o Cris pediu. Você trouxe um aspecto que pra mim é muito interessante, porque eu sou ilustrador, não trabalho, mas sou um artista, me considero um artista, e isso que você trouxe sobre fazer o mesmo trabalho sempre, escolher as mesmas soluções para problemas diferentes, é algo muito real. Eu acredito que acontece em vários estados, em vários lugares. Mas como artista, eu vi isso e sei que, por exemplo, se eu estudar mais um assunto em específico, provavelmente é isso que eu tô pecando e tô repetindo muitas vezes. Então, se eu estudar um assunto específico, pegar referência, eu consigo estar inovando, eu consigo estar me aprofundando. Porém, como que a gente faz esse estudo pro design sem pecar, no caso, a comunicação que você está passando? Porque sim, você faz a escolha cromática, faz a escolha da tipografia, então tecnicamente você tem algo a apresentar. Mas como que você inova, como que você aprende mais sem fazer isso pecar na comunicação que seu trabalho já faz? Tem uma coisa bastante importante que é chamado pela Gestalt. Gestalt é uma linha da psicologia, assim como semiótica, Sim. tá? A Gestalt, ela estuda como é que a gente percebe as coisas ao nosso redor. E tem um princípio lá que é das experiências passadas. Padrão de comportamento? Tudo que você tem acumulado de vivência vai influenciar na forma como você interage com as coisas, Uhum. na forma que você interage com as pessoas e, consequentemente, como você faz o seu trabalho. Se você
tem conhecimento de outras áreas, isso tudo pode influenciar na sua criação e você começa a ter uma criação mais fluida. Quanto mais repertório, né? Quanto mais Quanto mais repertório repertório você tem, mais você consegue criar coisas diferentes. Eu acredito Uhum. que seja isso, né? Isso, você vai ter a parte técnica, tá? Mas só a parte técnica é aquilo que eu já falei. A gente resolve o problema da comunicação, mas ele fica mais do mesmo. E aquilo que você tem de experiência, eu fiz intercâmbio para outro país, não sei o quê, ou falo outras línguas, ou gosto de assistir novela. Então você pega partes, elementos dessas áreas e traz para o seu trabalho. Então é muito importante para quem atua na área da comunicação que você tenha conhecimento de muita Muita coisa, coisa. tá? Você não precisa ser especialista naquilo que não faz parte ali do seu trabalho, mas que você conheça, Uhum. né? Quando a gente teve lá o problema do Estúdio Ghibli, Sim. que teve lá a modinha e tem toda uma discussão atrás disso e tal, mas do ponto de vista positivo, as pessoas descobriram o Estúdio Ghibli. Então era restrito para muita pessoa, né? Então Eu, por pouquíssimas exemplo, pessoas assistiram os vídeos dele, eu os já filmes. tinha visto essa obra, mas eu não sabia. Então me deu uma visibilidade muito grande para aquilo, para conhecer o artista que tinha Isso. feito. E tudo que as pessoas que acompanhavam ele admiravam ele, porque ele não sexualizava os seus personagens. E tudo isso eu descobri por conta de uma polêmica. Uhum. Isso, é importante pro repertório. Se eu puder aproveitar, então, só para puxar esse gancho que você trouxe do Estúdio Ghibli, falar um pouco, falei tudo errado mesmo, falar um pouco sobre inteligência artificial. A gente não vai estar falando muito ou se aprofundar muito em questão de direito autoral, não é esse o nosso foco aqui, isso é uma outra discussão. A gente queria trazer isso mais para como que... Se isso é realmente uma ferramenta que pode ser utilizado, ou se, por exemplo, é ideal evitar no começo para você não ser só uma moleta de inteligência artificial ali, como que você acha que isso vai estar interferindo no seu trabalho, no trabalho atual de novos designers aí? Quando eu comecei, você imagina em 90 e alguma coisinha, 97, 98, na verdade. Ali no começo dos anos 2000, quando antes disso, antes de falar de mim, eu vou contar de um amigo meu, que ele assim, bem mais velho, não sei nem se está vivo ainda, mas ele era um publicitário bastante famoso. Ele fez muitas coisas grandes, ele trabalhava na Thomson, que é uma agência gigantesca em São Paulo, e aí iriam pediram para ele fazer um curso nos Estados Unidos para saber mexer em computador. Porque ele é ilustrador e tudo, e queria o computador, porque ia facilitar muito. Isso lá nos idos dos anos 80. E a maioria dos artistas que trabalhavam dentro de agência, porque são artistas mesmo, eles ficaram com muito medo de perder o emprego. Na cabeça deles, o computador substituiria o ilustrador. Então, você saber mexer no computador, você não precisava ter todas aquelas técnicas, saber qual que é o lápis correto, né? Técnica de carvão, técnica de acrílico, não sei o que, guache. Então, ele não quis fazer. Ele falou, não vou fazer. E aí, por conta da pressão, ele mudou para outra agência. Ai. A outra agência também queria computador. E ele foi para outra. Não dá para E negar a foi pra evolução. outra. Uma hora ele veio parar aqui em Marília. Uhum. Tá? Então ele era ilustrador, ele continuou fazendo o que ele queria, mas ele perdeu tudo aquilo, né, que ele tinha conquistado como publicitário. Então ele foi um publicitário muito famoso. Teve palestrantes aqui que ganharam prêmios de publicidade, que vieram e quando eu falava, o Salatiel de Holanda, conheci esse cara, né, porque ele era um nome expressivo. Aí quando eu começo a fazer, na verdade, quando eu trabalhava com informática, eu dava aula num cursinho, eu tinha meus 17 anos de idade por aí, e eu precisava divulgar as aulas, ajudar a escolinha lá a divulgar, que tem aula de informática, etc. Então a gente a gente usava um pacote lá de figurinhas que na época chamava Clip Art, e a gente pegava isso, jogava num Paint da vida e dava um jeito de fazer e funcionar, e funcionou, fazia o cartaz. Era uma porcaria, né? Mas...
informava que o curso existia. A mesma coisa aconteceu com a programação de sites. A gente tinha um programa da Microsoft, se eu não me engano, chamava Front Page, e o Front Page você desenhava mais ou menos como você queria o site, que ele fazia o HTML. Uhum. Um lixo, ficava muito ruim. Mas já é a mesma coisa. Pô, o programa já faz o que o programador, né, teria que fazer. Sim. Então, substituir o programador? Não. Nunca. Né? Nunca substitui. Aí a gente chega no ponto de que o Photoshop ia substituir o fotógrafo. Porque mesmo que você tire uma foto ruim, o Photoshop é capaz de manipular lá e deixar ela beleza. Também não aconteceu isso. Tá? Aí você pegava, quando a fotografia digital ficou bem aprimorada e você tem um iPhone que ele tem uma qualidade absurda de imagem, a gente pensou, ó, vai morrer as câmeras fotográficas. Uhum. Não aconteceu isso. Por quê? À medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai avançando aquilo que a gente já tinha Sim. também. Aham. Então, as máquinas fotográficas, elas não ficaram paradas. Você vai pegar uma máquina fotográfica hoje dessas mirrorless, que custa aí 60 mil reais, só o corpo dela, é muito superior a um iPhone. Não quer dizer que o iPhone seja ruim. Sim. Dá para fazer muita coisa profissional com o iPhone. Mas não dá para comparar. São Sim. coisas muito diferentes, são áreas muito diferentes. A inteligência artificial é muito legal. É uma ferramenta excelente. Tem muito a agregar pra gente, né? Ela vai ajudar demais. Só que o que não pode acontecer? A inteligência artificial, ela tem que ser uma ferramenta como o Photoshop é, como um Dreamweaver da vida que faz o site pra gente, como ele é, como o Figma que faz a prototipagem. Mas, se a internet cair, você tem que ser capaz de fazer o esboço na mão. Sim. Você tem que ser capaz de ter as ideias Sim. sem a necessidade de alguém te auxiliando. Tá? Então, sim, Não dispensa o estudo. de forma De alguma. forma- Pelo Não. contrário. Não deve, na verdade, né? Só vai, pelo menos é o que eu acredito, só vai ter êxito, né, numa profissão daqui a alguns anos, profissão de designer, profissão de publicitário, o cara que entende muito de publicidade, muito mais do que agora. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com publicidade, os nossos problemas eram os sobrinhos. Né? Sobrinhos. Então, assim, mas você vai me cobrar Um tanto clássico. para fazer tal coisa, meu sobrinho faz por tanto. Então, isso era uma ameaça real, porque você cobrava e o cara não queria pagar porque ele achava que o sobrinho fazia e que estava tudo certo. Daqui a pouco vai ser a ameaça, né? O que a gente tem é a inteligência artificial. O cara, em vez de contratar um fotógrafo, ele vai lá e manda gerar uma imagem. Beleza? Ok. Só que vai cair no seguinte: todo mundo faz a mesma coisa. Né? Então você vai ter um monte de foto que você bate o olho e fala, é IA. Isso já tá acontecendo, Sim, na verdade, sim. né? A gente consegue identificar uma foto de inteligência artificial de longe. E até designers, assim, pessoas falando, olha, gente, eu descobri que eu posso fazer um post pra minha marmitaria pelo ChatGPT. E você vê que aquilo é claramente ChatGPT. Isso é muito legal, porque o que a gente está trazendo aqui não é que, por exemplo, vai ter um impacto sim, principalmente na questão prática. Ou seja, vai ficar muito mais fácil fazer imagens, mas são imagens que vão demandar ainda uma estratégia para ser utilizada, que vão demandar ainda um designer para a própria criação dessas imagens. Sim. Não é todo mundo que vai conseguir fazer um material bom. Uma analogia simples, é assim. Você sabe pregar um prego? Todo mundo sabe. Sim. Tá? Você precisa do prego, precisa do martelo e bater. Pega um cara que trabalha com isso, com carpintaria. Ele tem um martelo apropriado, ele sabe a espessura do prego, ele sabe a densidade da madeira. Então, quando ele faz o trabalho, Muito mais é bem feito. muito superior a qualquer pessoa que se predispõe a bater um prego. E você pode pensar, é uma coisa muito simples. É simples. Só que ele tem um conhecimento sobre como fazer que vai fazer com que o trabalho seja melhor, seja mais eficiente, consequentemente mais barato para quem está contratando o serviço, tá? E para ele vai gerar mais lucro, porque vai dando problema, vão contratar gente que resolve o problema. Então, se fosse para eu conseguir concluir toda essa grande conversa que a gente teve, de uma forma indireta, a gente queria mostrar para as pessoas que o papel ainda importa nessa parte.
Porque foi igual você falou, se a internet cair, você tem que saber executar mesmo assim, entendeu? Então, Cris, para finalizar, antes de eu agradecer todo mundo que tá aqui por isso, por essa grande produção que a gente teve, eu queria que você virasse para a câmera e aconselhasse as pessoas sobre essa questão da tecnologia, sobre ainda a importância de saber se aperfeiçoar, mesmo com tudo isso que a gente tem, que é muito rápido, muita informação, e vem de uma forma muito fácil e faz a gente se acomodar, às vezes, né? Então, eu queria que você olhasse para a câmera e aconselhasse as pessoas nesse sentido. Manda o papo aí. Vamos lá. O que acontece hoje em dia? Você tem acesso a muita informação. E essa informação, a informação pela informação, ela não significa muita coisa. A informação, ela precisa de curadoria. Ou seja, nesse mar de coisas que a gente tem, a gente precisa separar aquilo que de fato vai trazer alguma coisa boa para a minha vida. Eu estava vendo algumas pesquisas do setor editorial e a gente teve uma baixa de produção de livros, revistas e tudo mais, tá? Mas outras pesquisas apontam que essa baixa, na verdade, é cultural. Não é porque a revista foi substituída, não é porque o digital superou, é simplesmente porque as pessoas não têm mais a cultura de ler. Então você tem muita informação, tá? Muita coisa você vai ver e vai esquecer, não retém as coisas que deveriam reter, e acaba virando assim, mais do mesmo, sempre mais do mesmo. A dica é: relaxe, vá ler. Você não tem o costume de ler? Vai ler gibi do Chico Bento. Depois do gibi do Chico Bento, você vai pegar um outro gibi, vai ler gibi da DC. Daqui a pouco você está lendo Watchmen. Daqui a pouco você está lendo livro sobre política. Aí isso começa a engrenar. Isso vai fazer uma higiene mental. Mas você precisa ter um tempinho para você, que aquele tempinho que você fala, vou ficar aqui no Instagram vendo feed, no TikTok, esse tempinho que seja de meia hora, você pegar e fazer alguma coisa e desconectar. Fazer uma leitura para que você realmente cresça como ser humano e que você tenha repertório. E que você tenha repertório. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, o quê? 30 minutos eu aprendi muita... eu aprendi mais do que, às vezes, 1 ano na escola, eu acho. Foi muito bom mesmo. Então, muito obrigada, Cris. Eu queria agradecer a você por ter aceitado novamente esse convite, tá bom? Agradecer ao Guilherme por estar aqui com a gente também, por estar aqui do meu lado, ajudando nessa entrevista. Agradecer as pessoas que estão aqui atrás. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo? E agradecer ao estúdio da Unimar EAD também, por proporcionar todo esse espaço e todo esse áudio, esse visual, tudo isso que foi capaz. Sim. Aqui? Tem que olhar aqui? E olha Aqui, só, então. pode curtir bastante, pode compartilhar. A gente trouxe muito papo interessante sobre hoje, sobre design, a gente conversou sobre inteligência artificial e 30 minutos é realmente muito pouco tempo, então se vocês quiserem ter um pouquinho mais disso, curte, comenta que a gente vai curtir muito isso, tá? Muito obrigado. E a gente traz mais do Cris pra vocês, não é, brinde. Cris? Um brinde. Ele dá o quê?